Mamãe, você voltou? A voz de Vitória cortou o silêncio da sala como um raio. Bruna mal tinha terminado de dizer: Oi, Vitória. Quando a menina de 7 anos virou o rosto na direção dela, os olhos escondidos atrás dos óculos escuros, grandes demais para aquele rostinho delicado. A criança ficou paralisada por um segundo, a boca entreaberta, os braços estendidos para a frente, como se quisesse tocar algo que não conseguia ver. É você, mamãe, é você de verdade. Vitória tropeçou nos próprios pés, tentando correr na direção da voz. Bruna instintivamente se abaixou para aparar a menina e foi quando aconteceu. As mãos pequenas de Vitória encontraram o rosto de Bruna. Os dedos finos percorreram as bochechas, o queixo, o contorno dos lábios, a linha do nariz. Era assim que Vitória enxergava o mundo com as pontas dos dedos. É você, eu sabia que você ia voltar. Bruna sentiu o coração apertar. Ela não entendia nada. Olhou para Tago, o empresário que a tinha contratado, buscando alguma explicação. Mas o homem estava paralisado na porta da sala. A pele dele tinha perdido toda a cor. Ele olhava para Bruna como se estivesse vendo um fantasma. Senhor Tago. Bruna tentou chamar a atenção dele. O que tá acontecendo? Eu não entendo. Tiago não respondeu. Continuou olhando para ela com aquela expressão de horror absoluto. Os olhos dele iam de Bruna para Vitória, de Vitória para Bruna, como se ele não conseguisse acreditar no que estava vendo. Mamãe, você não vai embora de novo, né? Vitória agarrou a mão de Bruna com força, os dedos pequenos se fechando ao redor dos dela, como se nunca mais quisesse soltar. Promete que você não vai embora de novo? Bruna, não sabia o que dizer. Ela tinha acabado de chegar. Era seu primeiro dia de trabalho. Não conhecia aquela menina. Não sabia por que ela estava chamando ela de mãe. Vitória. A voz de Tago saiu rouca, quebrada. Vem aqui, filha. Vem com o papai um minutinho. Não. Vitória se agarrou ainda mais forte em Bruna. Ah, mamãe voltou. Você não pode mandar ela embora de novo. Tago fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, Bruna viu algo que ela não esperava ver naquele homem de terno impecável e postura de empresário bem-sucedido. Ela viu desespero. Senhorita Bruna, por favor, pode vir comigo um momento. A voz dele estava controlada, mas Bruna percebeu o esforço que ele fazia para manter a compostura. Vitória, querida, a Bruna já volta, ela não vai embora. Vitória hesitou, os dedos afrouxaram ao redor da mão de Bruna. Promete, mamãe? Bruna olhou para Tago, sem saber como responder. Ele fez um gesto sutil com a cabeça, pedindo que ela concordasse. Eu já volto, tá bom, Bruna disse suavemente. Você pode me esperar aqui? Vitória soltou a mão dela devagar, como se cada centímetro de distância custasse um esforço enorme. Tiago conduziu Bruna até o escritório no final do corredor. Fechou a porta atrás deles e se apoiou na mesa, passando a mão pelo rosto. Os ombros largos dele estavam tensos, a mandíbula travada. Me desculpe, ele começou, a voz ainda trêmula. Eu deveria ter avisado antes. Eu deveria ter, mas eu não sabia. Não tinha como eu saber. Andaber, o quê? Bruna cruzou os braços, confusa e um pouco assustada. Por que a sua filha tá me chamando de mãe? Tiago respirou fundo, quando ergueu os olhos para encará-la. Havia tanta dor ali que Bruna sentiu vontade de desviar o olhar. Renata, a mãe da Vitória, minha ex-esposa. Ele fez uma pausa, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Ela abandonou a gente há 4 anos. A Vitória tinha 3 anos quando ela foi embora. Não conseguia lidar com uma filha cega.
Disse que era difícil demais, que ela não tinha sido feita para isso. Fugiu com outro homem e nunca mais deu notícias. Bruna sentiu o estômago afundar e eu pareço com ela. Tiago soltou uma risada amarga. Parecer é pouco. Você é a cara dela, a voz, o jeito de falar, a altura, o formato do rosto. Ele balançou a cabeça incrédulo. Quando você falou, quando a Vitória tocou seu rosto, para ela é como se a mãe tivesse voltado. Ela não enxerga. Ela reconhece as pessoas pela voz e pelo tato. E você, eu sou idêntica. Você é assustadoramente parecida. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Bruna podia ouvir ao longe Vitória cantarolando baixinho na sala, uma melodia alegre, cheia de esperança. Eu entendo, se você quiser ir embora. Tago disse finalmente. Eu pago o táxi, pago o dia inteiro, não precisa se preocupar. Essa situação é complicada demais. Eu não tenho o direito de pedir que você fique. Bruna pensou na menina, na sala, nos dedos pequenos percorrendo seu rosto com tanta esperança, na voz desesperada perguntando se a mãe tinha voltado. Pensou em todas as babás que Tago tinha mencionado na entrevista por telefone. 5 em poucos meses. Todas tinham desistido. Ela tá cantando. Bruna disse baixinho. Tiago ergueu a cabeça, confuso. A Vitória. Ela tá cantando na sala. Tiago inclinou a cabeça escutando. Seus olhos se arregalaram. Ela não canta há anos. A voz dele saiu, como um sussurro, desde que a Renata foi embora. Ela parou de cantar, parou de sorrir, parou de eu fico. Tiago olhou para ela como se não tivesse entendido. O que? Eu fico? Bruna repetiu com mais firmeza. Eu não sei como a gente vai lidar com isso, mas eu não vou embora. Não depois de ouvir ela cantando desse jeito. Você tem certeza? Tago se aproximou um passo. Isso vai ser complicado, muito complicado. Ela vai achar que você é a mãe dela, vai se agarrar em você e quando ela descobrir que não é, a gente explica aos poucos. Bruna disse com cuidado, sem machucar. Ela, Tago a estudou por um longo momento. Bruna sustentou o olhar dele, sem recuar. Tem uma regra, ele disse. Finalmente, uma regra que você precisa seguir. Qual? Você não pode deixar ela te chamar de mãe nunca. Toda vez que ela chamar, você corrige. Explica que você é a Bruna, a babá, não a mãe dela. Eu nunca mentiria para ela. Bruna respondeu. Isso eu posso prometer. Eu vou corrigir ela também. Tago passou a mão pelo cabelo. Vou explicar que você não é a Renata, que você é só muito parecida. Vai funcionar? Eu não sei. A honestidade na voz dele era quase dolorosa. Mas a gente precisa tentar. Do corredor veio a voz de Vitória, mais alta agora, cheia de ansiedade. Mamãe, cadê você, mamãe? Bruna e Tago se entreolharam. Nos olhos dele, Bruna viu medo. Medo de ver a filha sofrer de novo. Medo de que tudo desse errado. Medo de ter esperança. Ela entendeu, naquele momento, que não seria fácil. Nada daquilo seria fácil. Mas ela tinha tomado sua decisão. Na primeira semana, na casa de Tago, Bruna acordava antes do sol nascer. Preparava o café da manhã de Vitória, exatamente como a menina gostava, com a torrada cortada em triângulos e o suco de laranja na caneca azul com textura de bolinhas que ela conseguia identificar pelo tato. Bom dia, meu amor, Bruna disse ao entrar no quarto de Vitória naquela segunda-feira. A menina se sentou na cama. Imediatamente, o rosto virando na direção da voz. Mamãe. Bruna sentiu o coração apertar, como acontecia toda vez. Sou a Bruna. Lembra? A Bruna que cuida de você, mas a voz é da mamãe. Vitória estendeu os braços na direção dela. Vem cá, mamãe.
Quero te abraçar. Bruna se aproximou e deixou que a menina a abraçasse. Os braços finos de Vitória se fecharam ao redor do pescoço dela, com uma força que desmentiu o tamanho pequeno. Era um abraço desesperado de quem tinha medo de soltar e perder tudo de novo. Eu tô aqui, Bruna sussurrou. Não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. Tiago apareceu na porta do quarto, já vestido com o terno impecável, o cabelo penteado para trás com gel. Ele observou a cena com uma expressão que Bruna não conseguiu decifrar completamente. Havia ternura ali, mas também preocupação e algo mais, algo que parecia muito com medo. Bom dia, filha. Ele se aproximou e beijou o topo da cabeça de Vitória. Papai, a mamãe fez meu café. Tiago olhou para Bruna por cima da cabeça da filha. O olhar dele era um aviso silencioso. Vitória, querida, a gente já conversou sobre isso. A voz dele era suave, mas firme. Essa não é a mamãe, é a Bruna. Ah, Bruna é a nova babá que vai cuidar de você. Mas a voz é da mamãe. Vitória protestou, os lábios começando a tremer. E o rosto também. Eu toquei no rosto dela. Eu sei que parece muito parecido, filha, mas não é a mesma pessoa. Os olhos de Vitória, escondidos atrás dos óculos escuros, se encheram de lágrimas que escorreram por baixo das lentes. Você tá mentindo? Você quer mandar a mamãe embora de novo, Vitória? Eu odeio você. A menina se soltou de Bruna e se jogou na cama, escondendo o rosto no travesseiro. Os ombros pequenos tremiam com os soluços. Tago fechou os olhos, a dor estampada em cada linha do rosto dele. Bruna viu o quanto aquelas palavras o machucaram. Ele amava a filha mais do que qualquer coisa no mundo, e estar sendo odiado por ela era uma tortura. Deixa eu tentar. Bruna sussurrou para ele. Tago hesitou, mas acabou assentindo. Saiu do quarto em silêncio, os ombros curvados como se carregassem um peso invisível. Bruna se sentou na beirada da cama de Vitória. Não tocou na menina, não forçou nada. Apenas ficou ali esperando. Ele tá mentindo, Vitória disse entre soluços, a voz abafada pelo travesseiro. Você é minha mãe. Eu sei que é. Vitória, olha para mim. Bruna pediu suavemente. Quer dizer, vira o rosto para mim. A menina hesitou, mas acabou virando. O rosto dela estava vermelho, molhado de lágrimas, a expressão de pura devastação. Eu vou te contar uma coisa, tá bom? Bruna começou. Uma coisa importante. Que coisa? Eu não sou sua mãe. Isso é